Dr. Marcelo Santos, o atual presidente Luiz Inácio, usa dinheiro do povo brasileiro para comprar mídia privada, as grandes empresas, para autopromoção. E se utiliza também da diplomacia em defesa da sua propaganda pessoal. Como é que o senhor avalia essa submissão tanto da mídia privada, bem assim como da mídia pública, custeadas com o dinheiro do pagador de impostos do Brasil? Que nós estamos vendo no Brasil atualmente, a coisa chegou a um ponto tal, em matéria de gravidade, que não há nem como descrever. A impessoalidade ela está sendo rasgada nos atos mais cotidianos, mais corriqueiros dessa gestão, entre aspas, que aí está. Não se vê o mínimo de impessoalidade. A gente percebe, por exemplo, nas próprias falas, não só do Lula, mas de todo o seu staff governamental, não só a nível federal, mas também a nível local. A gente percebe até nas próprias falas como esses gestores não têm o mínimo de preparo técnico para ali estarem. E o que é que nós estamos percebendo? E a pessoalidade tomou de conta da gestão brasileira. Não é só na fala, é nas atitudes. Esse contexto agora que nós estamos vendo, internacional, o Brasil sofrendo sanções diplomáticas, não há perseguição nenhuma, é bom que se diga, é bom que se esclareça, não há nenhuma afronta à soberania brasileira, isso é balela. Ora, esses caras falam tanto em soberania, querem que o Brasil seja soberano, e não aceitam um simples contraponto, ou seja, não permitem que as pessoas se expressem livremente, isso é censura. Então, como é que alguém fala de soberania de um lado e do outro, restringe a liberdade de expressão? Se há restrição à liberdade, não é liberdade. Então, essa balela de que o Brasil, a soberania brasileira, está sofrendo perseguição, ameaça, é o contrário, é exatamente o oposto. O Brasil está sofrendo sanções diplomáticas, e não é só dos Estados Unidos, não, como acabou de ser dito. É do mundo inteiro e vai começar, a partir de agora vai crescer. É dos países europeus e mundo afora. Estados Unidos é só a ponta do iceberg. Sanções diplomáticas perfeitamente possíveis, legítimas, lastreadas no direito internacional público. O direito internacional público, que é uma ciência, ele existe exatamente para isso, para ampliar esse leque de competências, justamente para combater os absolutismos e as ditaduras da vida, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Porque já pensou se um presidente desse, um gestor, tivesse ampla liberdade para fazer o que bem quer e não houvesse órgãos internacionais, órgãos e instituições como a ONU, a OEA e tantas outras, que fazem parte da estrutura do direito internacional público, para reprimir, para fazer frente a essas ações individualistas, pessoais, personalistas, absolutistas, de que serviria o direito internacional público? Então não tem nada de afronta à soberania, é plenamente legítimo. É justamente para evitar esse tipo de coisa, evitar que pessoas como Alexandre de Moraes, por exemplo, e Lula e tantos outros aí que fazem parte dessa horda, se achem no direito, entre aspas, de fazer o que bem querem. Estão querendo ser donos do país, rasgando o ordenamento jurídico brasileiro. Especificamente, eu queria que hoje dar destaque à postura vexatória do jornalismo, não de um modo geral, claro, não é absoluto, mas da grande maioria, da maioria esmagadora dos jornalistas e juristas brasileiros da atualidade, inclusive alguns que estão à frente de funções e cargos da mais alta relevância, inclusive dentro do staff governamental e dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Essas pessoas, por mais técnicas e preparadas que sejam, lamentavelmente, estão se utilizando de suas ferramentas técnicas, de seu conhecimento, que é um dom divino. Vai chegar a hora, está em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo de plantar e tempo de colher. Então, essas pessoas, lamentavelmente, estão usando seus conhecimentos técnicos a serviço do mal. Jornalismo e advocacia são duas funções da mais alta nobreza. O jornalista, ele enxerga a realidade, ele traduz para o público, ele analisa os fatos e tem como papel primordial extrair dos fatos, daquilo que está oculto, a verdade e transmiti-la ao público. O advogado, ele é um profissional liberal, ele promove justiça. O advogado, ele exerce um munus público. Agora, o que a gente está vendo?
os juristas e jornalistas desse país, em sua grande maioria, estão estuprando suas consciências e se utilizando de suas ferramentas técnicas a serviço de pessoas, não de instituições, não de interesses nacionais e de valores divinos e naturais como a verdade, que é um dos maiores valores. Quer dizer, a gente percebe que as instituições estão aparelhadas e a mídia, especificamente através dos jornalistas, né, aqueles que estão na linha de frente conduzindo os trabalhos e que deveriam informar a população, estão, quando não mentindo, distorcendo a verdade. Quando a verdade é clara e evidente, quando não é possível esconder a verdade, distorcem a verdade. O que eu acho mais interessante é que fala-se em tudo, menos na origem do problema. A mídia brasileira não diz de quem é a culpa pelo que está acontecendo, e todos nós sabemos de quem é a culpa. Nós sabemos quem é que está afrontando a maior potência, inclusive bélica do país, que são os Estados Unidos. O presidente do Brasil, que se diz presidente, e isso está textualmente consignado na Lei de Crimes de Responsabilidade e na Constituição Federal. Isso é crime de responsabilidade. Lula está afrontando não só os Estados Unidos, mas outras nações e chefes de Estado do mundo afora. De um modo geral é isso. Nós estamos nos centrando aqui justamente na postura vexatória dos juristas e jornalistas desse país. A mídia brasileira virou uma assessoria de imprensa, é uma mídia estatizada, mídia de joelhos, como Augusto Nunes costuma dizer. Já chega, a gente não aguenta mais isso. Essa impessoalidade é um princípio norteador, está aqui na Constituição, no artigo 37, a Constituição traz as diretrizes e a legislação infra, que diz respeito às concessões de serviço público de telecomunicação, né? No artigo 37 da Constituição, ela traz essas diretrizes. E o que é que a gente está vendo? Nós falamos na ocasião sobre a grade de programação, sobre fatores de ordem ético-moral, né? Sobre a programação, as imoralidades, os conteúdos jocosos, chulos, exibidos pela TV brasileira. Não é apenas a grade de programação, os conteúdos, a maneira como está sendo conduzida a mídia brasileira que está afrontando as regras da concessão. É algo mais sério. Os veículos de comunicação brasileiros estão trabalhando a serviço de pessoas que compõem o Estado governamental. E nessa linha de atuação ditatorial, arbitrária, a mentira está predominando. E aí vamos para a diplomacia. Nós vimos aí recentemente, por ocasião inclusive desse episódio aí da tarifação, a diplomacia é o topo da carreira jurídica para trabalhar em prol das questões internacionais, públicas, relacionadas aos interesses da nação brasileira. O que é que a gente está vendo? Omissão de diplomatas sendo formada, organizada para ir aos Estados Unidos, inclusive, não para deliberar sobre questões institucionais, mas para realizar a defesa estrito sensu. Nós vimos recentemente um episódio desse, o Itamaraty emitindo um documento, uma peça técnica de defesa da pessoa do presidente Lula e de seu partido político e de seu grupo ideológico, político, de esquerda. Quer dizer, a militância tomando de conta e contaminando as instituições brasileiras. Chegou-se ao ponto da própria diplomacia brasileira, vexatoriamente, assumir esse papel. Quer dizer, uma coisa absolutamente de cunho absolutamente pessoal. E é disso que nós estamos falando hoje. Quer dizer, então o princípio da impessoalidade, em especial entre tantos outros institutos brasileiros, sendo distorcido, rasgado, ignorado. A questão é gravíssima, mas é isso que está acontecendo e é preciso que as pessoas entendam. A verdade no Brasil está sendo totalmente rasgada. Veículos de comunicação estão trabalhando a serviço de interesses escusos. E nós temos que fazer alguma coisa, porque realmente a coisa chegou a um nível absurdo.